salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Vamos aí para a 19ª rodada, o encerramento dos primeiro turno, né? Na rodada passada, algumas pessoas fizeram bons pontos, outras não. Flamengo decepcionou, Bahia decepcionou, Fortaleza perdeu a SG e outros times foram bem, mas a média dos cartoleiros ficou em 50 e poucos pontos. Então vamos aí, hoje eu vou passar uma geralzinha, um time para vocês de valorização, um time para o mata-mata e amanhã, live às 21 horas aí, com uma análise um pouquinho mais completa, né? Atualização dos top 5 e vamos lá nessa rodada aí. Vamos aí apresentar para vocês agora nosso campeão do mata-mata da Liga Rádio Cartola Brasil do primeiro turno. Thiago, parabéns, tá? Logo, logo vai receber sua medalha, né? Seu prêmio já foi dado. Parabéns, Odu, também pelo vice-campeonato. O André, da Liga Brasil Cup, que ficou em terceiro lugar aí. E agora, nós, campeões de mais uma vez da Liga de Pontos Corridos aí. Já temos alguns titulozinhos em pontos corridos. Esse ano eu estou indo bem nos pontos corridos, tá? Ganhamos mais essa aí para a nossa coleção. Esse foi o desempenho do nosso time, tá? Esse time Rádio Cartola Brasil, vocês estão vendo aí que ele está com 317 pontos, porque eu montei ele tem umas 2 ou 3 rodadas aí, acho que 3 rodadas, tá? Ele também está disputando aí umas ligas aí, que é o nosso time do Desafio dos Craques do Cartola lá, do canal do Thiago. Ele foi bem, fez 80,95. Nosso time 4 recuperou algumas posições na Liga. Na National League, ficamos em primeiro lugar aí. Então, ele está se recuperando, está com 1.302 pontos. O time 1, essa rodada, que foi o time da live que a gente fez semana passada, não foi aquele desempenho, né? Porque não tinha o Hulk, senão também tinha ido bem. Mas está aí também entre os top 6, top 7 aí de algumas ligas de ligas clássicas, né? O time 2 está aí mantendo aí também 1.211 pontos, fez 61, ficou acima. E o nosso time de valorização, que foi construído para valorização há 6 rodadas, já está atingindo aí 164,68 pontos. Cartoletas, né? Então quem está precisando de cartoleta, segue esse time aí, que ele tem ganho aí uma média de 4 a 5 cartoletas por jogo aí. Então, vamos aqui falar um pouquinho dos jogos para essa rodada. Só vamos ter 6 jogos, né? Uma dificuldade aí para escalações, né? É uma rodada que dá para ir no 4-4-2, se quiser, né? No 4-3-3, alguns atacantes. Tá melhor até de meio de campo do que na rodada passada, que muita gente foi de 4-4-2. Acho que essa aqui até dá para apostar no 4-4-2. Aí Cruzeiro e Juventude, o que eu acho? Eu acho que o Cruzeiro dentro de casa é bem forte, fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Tava de igual para igual até aquela vacilada lá no finalzinho do segundo tempo, que acabou levando o segundo gol. Podia até talvez ter conseguido um empate se não tivesse dado 2 vaciladas lá, e acabou tomando aqueles gols. Mas contra o Juventude, né? Juventude não vai estar com os desfalquezinhos. Eu acho que o Cruzeiro tem uma boa possibilidade aí de segurar o SG aí contra o Juventude dentro de casa. Para mim é um time que dá para vencer o Juventude, não vai ser aquele jogo de goleado, mas eu acho que boas peças vamos ter aí para essa rodada. São Paulo e Botafogo é aquele jogo que a gente vai ter que escolher algumas peças de algum lado aí, porque não temos muitas peças para escolher. Mas é um jogo perigoso, pode dar qualquer coisa, pode dar um empate, pode dar São Paulo,
tá? Pode dar Botafogo, São Paulo, o Botafogo muito bem. Claro que dentro de casa ele joga muito melhor. São Paulo dentro de casa também é um time forte, tá bem estruturado. No histórico deles aí são 4 vitórias do São Paulo, 2 empates, 2 vitórias do Botafogo, né? Tudo pode acontecer. São Paulo marcou em metade dos jogos que jogou aí, desses 8 jogos, sofreu gols em apenas 40% desses jogos. É um jogo que não dá para cravar muita coisa, tá? Pode ambos marcarem, como pode ambos não marcarem. Eu acho que tá mais para ambos marcam, tá? Mas dar um favorito aí é meio complicado. Vitória e Flamengo, porque tá no verdinho claro. Claro, veja a vantagem completa do Flamengo nesse jogo, tá? Mesmo que às vezes fora de casa o Flamengo dá umas vaciladas. O que não dá para acreditar é no SG do Flamengo. O Flamengo tem tomado gol praticamente em quase todos os jogos. Então é muito perigoso cravar de novo que tenha chance de SG. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Mas nos históricos dele, que o pessoal fala assim, histórico, estatística, não vale. Mas valeu aí, ó, pro Bahia e Corinthians, como foi Bahia e Cuiabá quando eu falei, né? E ninguém fica meio assim fugindo. Mas em 100% das vezes que o Flamengo enfrentou o Vitória lá, levou gols. E marcou em 100%. A vantagem é do Flamengo, né? Mas a última vez que o Vitória venceu o Flamengo foi em 2013. Então, o Flamengo, um dos favoritos para a rodada. Agora vamos para Fluminense e Palmeiras, né? O Fluminense vai jogar no Maracanã, vai jogar em casa, até se motivou um pouquinho aí com a vitória, mas não fez um bom jogo contra o Cuiabá, né? O Palmeiras superior, vai ser muito superior ao Flamengo, ao Fluminense, mas também vai estar com peças faltando, tá? Murilo parece que sentiu uma torção aí de novo, deve estar fora, Estevão está fora, Piquerez vai ficar fora um tempo. Isso vai mexer um pouquinho na parte da estrutura do Palmeiras, né? Gostei do Thiago, tá? Pelo Fluminense, fez uma boa partida, mas assim, sozinho não resolve nada, né? Cana não jogou, né? Então, o Arias até está fazendo um bom jogo, pode até ser interessante nessa rodada, mas ainda vejo o Palmeiras como um grande favorito. Só não consigo, Penlen, cravar o SG, ainda mais com essa deficiência que ficou na parte defensiva do Palmeiras. Tá? E o Palmeiras fora de casa costuma levar gols. Mas para mim é o grande favorito aí para a rodada, mesmo jogando dentro da casa do Fluminense. Historicamente, tá? Nos últimos 5 anos foram 2 empates e 2 vitórias aí por parte do Fluminense, né? O Fluminense nos últimos 5 anos não perdeu para o Palmeiras. Mas o momento do Fluminense hoje é bem diferente. Pode até ser que ele aguente e segure o empate aí contra o Palmeiras, né? Mas ambos marcam nessa rodada aí, pode ambos marcarem, tá? Atlético Goianiense e Bahia. Um jogo que eu deixo no amarelo pelo que o Bahia apresentou nos últimos jogos, né? Mas eu também acho que o Bahia é um pouco favorito, mas também acho que não segura a CG. Leva gols de ambos, marcam aí também, tá? Por parte do Bahia nós temos algumas peças interessantes, tá? Por parte do Atlético Goianiense já é mais difícil aí de cravar alguém assim interessante para a rodada. Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio tem uma estatística, um histórico aí de empates, né? São muitos empates, é uma vitória, acho que nos últimos 10 anos, foi uma vitória do Corinthians, uma vitória do Grêmio e 7 empates. E sempre, né, naquele joguinho magro, um golzinho para um lado, um golzinho para o outro, ou 0-0, tá? Corinthians, depois que o Ramon Dias entrou, deu uma melhoradinha, tá? Se o Ranieri tivesse com o Alex Santana, eu acho que ia melhorar um pouco mais, né? Vamos ver quem vai vir na zaga, com certeza Kaká é interessante, Hugo é interessante, né? O próprio Hugo goleiro tem feito boas defesas, né? Corinthians não perdeu para o Bahia
por causa de 6 defesas, né? Mas pelo menos 3 defesas muito boas do Hugo, né? Que acabou salvando. Agora, ofensivamente, o Corinthians continua deixando a desejar, acertou. Achou aquele golzinho lá com o Romero e a assistência do Roberto. Dentro da arena, é bem provável que o Roberto acabe jogando um pouquinho mais, o Romero. Pode ser até que o Corinthians saia na frente contra o Grêmio. Mas o Grêmio também tem jogadores perigosos, tipo Soteldo, Reinaldo. Gosto do João Pedro para essa rodada, entendeu? Então é aquele negócio. É um jogo para você ter cautela aí, né? E é aposta. SG por parte do Corinthians é aposta. SG por parte do Bahia é aposta. SG por parte de São Paulo é aposta. Os 3 melhores chances de SG estão nos verdinhos e mesmo assim todos apostam. Então vamos lá agora para os top 5 jogadores, que é o que vocês gostam aí. Então eu vejo para essa rodada goleiros, tá? Cássio, né? Eu acho que é super interessante para a rodada, eu acho que é a melhor aposta aí para a rodada. Aí você tem o Rossi, mas é o que eu falo, o goleiro sempre, o Flamengo sempre leva gol, fora de casa então é mais arriscado, e o Rossi não costuma fazer muitas defesas, 2, 3 defesinhas aí. Então, se você tentar cravar que vai fazer muita pontuação com o Rossi, não acredito. Eu acho que o Marquezin tem até mais chance de defesas do que o Rossi. E se o Grêmio conseguir segurar o SG, faz mais. Mas eu acho que ali também é jogo para ambos marcarem. Mas eu acho que o Marquezin pode entregar pelo menos umas 4 defesinhas aí nesse jogo, porque está jogando dentro da casa do Corinthians. O John Vitor, eu já acho que existe uma possibilidade de um jogo ser 0-0, mas mesmo que não seja 0-0, John Vitor vai fazer pelo menos umas 5 defesas nessa rodada. E a mesma coisa eu vejo o Cássio. O Juventude não é um time bobo, né? Vai chutar o gol, o Cássio vai ter chances de defesa simples, né? Mesmo que leve gols por parte do Juventude, o que eu acho mais difícil pela formação defensiva do Cruzeiro, tá? Eu acho que o Cássio aí também entrega aí pelo menos umas 4 ou 5 defesas independente de levar gol. E o Hugo a mesma coisa, tá? Mesmo levando gol, eu acho que ele ainda entrega umas 4, 5 defesas aí, que nem foi no jogo contra o Bahia, que ele fez 6, se tivesse levado um gol, ainda ele entregava 5 defesas. Então, para mim, os 5 goleiros mais interessantes para a rodada. Laterais, tá? William, para mim, e também tem outro, né? O Kaique, por parte do Cruzeiro, também para mim é super interessante. Eu não coloquei aqui para não colocar os dois do Cruzeiro, mas os dois laterais do Cruzeiro para essa rodada são super, super, super interessantes, tanto um quanto o outro, tá? Ayrton Lucas aposta. Se leva gol, não vai entregar mais que 2, 3 pontos, tá? E jogando fora de casa, o Tite acaba mudando, pode ser que venha o Vina, que substitui ele por Vina, então é um pouco mais arriscado jogar com Ayrton Lucas. O Hugo, com certeza, dentro de entrar em casa, vai entregar uma média aí, pelo menos de uns 4, 5 pontinhos. Se não levar gol, pode ser um lateral interessante para a rodada. A mesma coisa o João Pedro, né? O pessoal vai Reinaldo, mas eu não pus o Reinaldo. O Reinaldo tá caro aí para a rodada. E o Corinthians provavelmente acaba entregando mais para o lateral direito do que para laterais esquerdos. Apesar que o Reinaldo vai jogar para cima do Mateuzinho, tá? Então, junto com o Soteldo. Então, é mais perigoso, mas ele já está mais caro. O João Pedro seria uma aposta completamente fora da curva aí para essa rodada. O Wellington já gosto para essa rodada, porque é um jogo que pode até ficar um 0-0 de São Paulo e Botafogo. Mas o Wellington deve fazer alguns desarmes e entregar uma média. Para mim, Hugo, William e Kaique são os 3 melhores para a rodada. Zagueiros. Esse é a parte pior, que está mais difícil para essa rodada. Mas Zé Ivaldo, Kaká e João Marcelo, para mim, são os 3 melhores. Para quem não quiser
jogar com muitos jogadores do Cruzeiro, tá? É, fazer uma dupla do Cruzeiro pode ser interessante, uma dupla do Corinthians pode ser interessante, uma dupla do São Paulo pode ser interessante. Ou mesmo o Gustavo Gomes com o Vanderlan por parte do Palmeiras contra o Fluminense, tá? Também é interessante. São os mais interessantes da rodada. Só não confio na zaga do Flamengo, porque entrega muito pouca pontuação média. Esses aqui entregam uma média razoável, praticamente todos eles, ó, uma média mesmo com gols, acabam entregando uma média aí de 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos. Para uma rodada que tem poucos jogos, não dá para fugir muito, tem que pensar aí na média dos seus jogadores. Meias. Meia, claro, vai ter a Arrascaeta, para quem não tem cartoleta, é um risco muito grande, tá? Rafael Veiga, também nessa rodada, é uma aposta, mas está entregando médias boas de 4, 5 pontos aí, se não fizer assistência, não fizer gol, entrega, finaliza. Como é contra o Fluminense, né? E o Fluminense não vem bem, a gente pode até pensar aí que ele pode ser interessante. Como apostar no Felipe Anderson, pode ser uma aposta diferenciada aí na rodada. Não entregou muita pontuação, ainda está fora de ritmo de um campeonato que nem o nosso, mas pode vir ser um cara interessante. Eu, pela quantidade de jogos, prefiro pensar no Rafael Veiga. Arrascaeta, Lucas Moura e Garro, para mim, são potenciais. Agora, para mim, né, como time de ligas clássicas, eu ficaria com Arrascaeta, Garro e Matheus Pereira para essa rodada. Tá? Matheus Pereira é o maior potencial para mim da rodada, tá? Maior potencial. Tanto o Matheus Pereira quanto o Garra quanto a Rascaeta, quanto o Vitória, para mim, são mais potenciais. Depois pode ser Ayrton Lucas. Quem quiser ficar no 4-4-2, esses quatro, para mim, são os principais meias para a rodada. Atacantes. Esse atacante está de doer para essa rodada. Por isso que eu estou falando 4-4-2. Tá? Porque Pedro é essencial. Agora, qual o outro atacante? Luciano? Pode. Luciano pode fazer gol no Botafogo dentro de casa? Pode. Joga muito bem quando joga dentro de casa. Entrega uma média boa. Né? Mas a defesa do Botafogo está bem sólida, com Alexandre Barbosa, com Bastos. A gente não sabe quem vence, é o Marçal, o Cuiabano. Então, tá uma defesa bem. Marlon Freitas tem jogado bem. Então, é difícil, né? Mas eu gosto do Luciano para essa rodada, mais do que Calé e Ferreirinha. Gabriel Verão contra o Juventude, super, super interessante. Se for ele que for vir. Se não for, Kaique Jorge, né? Então, se for o Gabriel Verão junto com o Matheus Pereira, pode ser uma aposta super interessante. Como o Everton e o Flaco Lopes contra o Fluminense. Né? O Flaco Lopes é um cara bem de área, tá? Mas agora com o Thiago Silva, eu acho que já vai complicar um pouquinho mais para o Flaco Lopes. Eu acho que o Everton Cebolinha pode até ser uma interessante dupla para essa rodada. Mas está meio difícil, né? Você também tem Everaldo, você tem outros jogadores que aí a gente vai falar amanhã na live das 21 horas. Técnicos. Potencial para mim para rodada. Fernando Seabra, eu acho que é o técnico com maior chance de vitória para a rodada. Logo após vem o Tite, depois Abel, né? Aí eu iria com Ramon Dias e o Arthur Jorge seria o último, tá? Para a rodada. Vou passar para vocês agora os dois times de valorização. Os dois times de valorização não, dois times para vocês, tá bom? Um de valorização, tá? Vamos aqui para o nosso time de valorização, que ele está muito bom para valorizar, tá? Deve dar umas boas cartoletas aí nessa rodada, porque os jogadores que eu fechei estão todos jogadores que precisam de pouco para valorizar. Você vai falar, pô, mas fechou a zaga do praticamente o time inteiro do Cruzeiro na defesa. Não, é porque eles são os que estão melhores para valorizar em relação aos outros, tá? Por acaso fechou com a defesa,
porque outro seria o do Flamengo, e eu não estou muito afim de apostar no Flamengo, porque eles valorizam muito pouco. E esses são os que têm melhores possibilidades de valorização, tá? No meio de campo, não estou com a Arrascaeta, não estou com o Rafael Veiga, porque vejo que é um meio de campo bom de valorizar este, né? Com Lucas Moura, Garro e Matheus Pereira, que o Matheus Pereira está excelente para valorização. O Garro dentro de casa entrega uma boa pontuação também, sempre, mesmo com valor para valorização. E a mesma coisa o Lucas Moura, vai jogar dentro de casa, sempre acaba entregando uma média boa e precisa de pouco para valorizar. Então esses aí são os três melhores para mim em matéria de valorização e até pode entregar uma boa pontuação. E lá em cima, eu estou fechando o Cebolinha, que precisa de pouquíssimo para valorizar, porque eu estou pondo o Pedro, que já precisa pelo menos de um gol para valorizar. Se ele fizer um gol, ele já valoriza, mas a chance do Pedro fazer um gol contra o Vitória é enorme, né? E o Luciano é aquela aposta do São Paulo por estar jogando em casa, né? Não apostei no Gabriel Verón, porque também é uma boa opção, mas eu não teria um reserva para ele, porque eu estou pondo Cebolinha, eu não ia ter reserva para o Gabriel Verón. Mas poderia ser muito bem Pedro, Gabriel Verón e Everton Cebolinha, que também daria uma boa valorização. Vamos aqui agora para o time que eu fiz aqui para o mata-mata, pelo menos por enquanto, tá? Esse podia ter fechado o Cruzeiro inteirinho na defesa, que não ia fazer mal. Mas como às vezes os caras dão umas falhas aí, não bota o cara para jogar, eu me garanti com o João Marcelo na defesa. Mas é um time também interessante de pontuação. Aqui eu já trago o Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta entrega uma média, o Vitória tem tudo para entregar boas pontuações. Normalmente entrega boas pontuações para meia, e eu acho que o Arrascaeta pode ser excelente. E aqui sim eu fiz Gabriel Verón, Luciano e Pedro. Só que fiz uma aposta diferenciada. Apostei no Matheus Pereira como meu capitão. Então, esses são os dois times do canal aí para vocês que estão começando aqui agora já pensar em escalar seus times. E amanhã, na live, às 21 horas, eu vou fazer um apanhado geral maior aí, falando mais sobre os times, sobre os jogos, apresentando mais jogadores aí com possibilidades. E outra coisa, vamos ter uma live aí, que é a live do desafio dos craques do Cartola, às 19h30, onde eu vou montar o time Rádio Cartola Brasil com o meu amigo Thiago, do Craques do Cartola, e vamos estar aí também com o nosso amigo Cartolaço, né? O Dantas, Thiago Dantas, do canal Cartolaço. Apareçam lá às 19h30, né? No Craques do Cartola. E a gente conversa mais. Um abraço e para vocês uma boa rodada, se Deus quiser.